Salve, moçada! Aula 29 agora na Química B. Vamos falar então de sabões e detergentes. É como se fosse uma sequência da aula de número 28, quando a gente falou dos lipídios, e agora a gente vai fazer uma aplicação dessas relações da aula de número 28. Vamos falar de sabões, detergentes, que é o título da aula, mas também nessa aula de número 29 aparece a relação do biodiesel, beleza? Então, quando a gente fala de sabões e detergentes, a primeira relação que a gente tem para produzir sabão é a reação de saponificação. Tá? Então vamos produzir sabão a partir dessa reaçãozinha. O que acontece? Por que eu falei que era uma aplicação de lipídios? Né? Por que eu falei que era uma sequência, digamos assim, da aula de número 28? Porque olha o que eu tenho aqui, ó. Lembrou da aula 28? Isso aqui é um triéster. É um triglicerídeo. Tá? Esse aqui é o meu óleo ou é a minha gordura, né? Eu tenho que fazer uma análise química ali, né? As insaturações, né, tendem a ter o composto como sendo um óleo, tá? Então eu tenho aqui um triglicerídeo e eu coloco esse triglicerídeo para reagir com quem? Com uma base, né? Aqui, por exemplo, soda cáustica, ou pode ser uma substância de natureza básica, né? Tem na prova da UFPR do ano passado, na primeira fase, uma questão que ele vai trabalhar essa saponificação um pouquinho diferente, tá? Ele vai pegar a relação triglicerídeo, mas ele coloca para reagir com sal de natureza básica. Também pode acontecer, tá? Também vai funcionar. O que eu preciso é de uma relação básica aqui, bonitinho. E aqui, ó, eu vou formar o meu sabão. Formar 3 mols do sabãozinho. E aí eu tenho como meu subproduto o glicerol. Então essa reação de saponificação, vamos escrever ela aqui agora, né? Ali está a reação usando as substâncias químicas, mas vamos escrever essa reação agora. Reação de saponificação. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai pegar o nosso triglicerídeo, nosso óleo, nossa gordura, e vamos colocar para reagir com uma base. E aqui nós vamos formar o meu sabão mais glicerol, que é o subproduto. Tá? Essa reaçãozinha ela vai ter sempre na presença de água, sempre vai ser a solução aquosa e o material, obviamente, vai ter o aquecimento. Então, como a gente está produzindo uma quebra e eu tenho aqui o que? Água nesse processo, e eu estou quebrando, ó, o meu triglicerídeo, ó, vai ser quebrado, ó, eu tenho o que? 3 mols aqui, e eu utilizei água, tá? E eu utilizei água. É também comum falar que essa reação é uma hidrólise de óleos e gorduras. Tá? É uma hidrólise de óleos e gorduras, tá? É a reação de saponificação. Ela também aparece com esse nomezinho, tá? Claro que o comum é a saponificação, mas às vezes os caras trazem essa questãozinha da reação de hidrólise de óleos e gorduras. Boa? Beleza? Claro que o meio tem que ser o quê? Ó, o meio básico, ó, que bonitinho, ó, produzir o sabão, produzir o glicerol como subproduto. Uma outra coisa que eu acho legal a gente perceber é qual é a função orgânica que eu tenho aqui. Se a gente olhar, isso aqui são sais, né? Isso aqui são sais. Então, se eu tenho sais, como é que carinhosamente a gente vai chamar esse sabão? Lembra? Olha só, de salbão. Para lembrar que sabão é sal. Então, o sabão, ele é uma mistura, digamos assim, porque vai formar 3 mols, né? É uma mistura de sais de ácidos graxos. Que não esqueça que esses triglicerídeos aqui, ó,
todos eles são obtidos a partir de ácidos graxos. Lembra? Aula 28. Ácidos graxos é a matéria-prima para a gente produzir esse triglicerídeo. Beleza? Obviamente é o ácido graxo junto com o glicerol. Beleza? E a gente consegue obter quem? Consegue obter essa mistura agora aqui, ó. Consegue obter o triglicerídeo, né? Que ao reagir com a base gera essa mistura de sais de ácidos graxos. Bacana essa relaçãozinha importante. Lembrar que sabão é sal. Legal, legal. Fizemos um bom comentário em cima da saponificação. Agora a gente vai tentar entender a ação limpante do sabão, tá? Existem algumas características que são importantes. A primeira característica é a gente conseguir identificar que o sabão tem uma cabeça polar e uma cauda apolar. Isso faz com que o sabão consiga interagir bem com a água e consiga fazer com que o sabão interaja muito bem com quem? Por exemplo, com a gordura. Porque ele tem uma parte polar e uma parte apolar. A gente dá um nome para isso na química. Qual o nome que a gente dá? É uma natureza anfipática. Tá? Então, quando a gente fala do sabão, tá aqui, ó o sabão. Característica importante, primeiro aqui, ó, ele é anfipático, ou também chamado de anfifílico, tá? Anfifílico. Tem uma parte polar e uma parte apolar. Isso é extremamente importante para a questão da limpeza, tá? Outra relação importante. Olha só, a água, ela tem uma tensão superficial elevada. Lembra que a tensão superficial, devido às forças intermoleculares, né, ligações de hidrogênio, você consegue ter uma grande organização e as moléculas de água que estão na superfície, elas estão muito bem organizadinhas e elas dificultam a penetração de objetos. Né? Um exemplo, quando a gente fez a aula de forças intermoleculares lá atrás, a aula 17 da Química A, eu falei para você do inseto que caminha sobre a água, do mosquitinho que caminha sobre a água. Se você pegar um clipe, mesmo ele sendo de ferro, né, mas é um pequeno objeto, se você colocar ele na horizontal, ele flutua também na água. Tá? Isso tudo devido à tensão superficial. Então isso dificulta a ação limpante, essa organização. A gente precisa quebrar essa tensão superficial. E ao quebrar a tensão superficial, a gente fala então que o sabão ele tem uma ação tensoativa. Tá? Ele é um agente tensoativo. Ele tem uma ação tensoativa. Também pode aparecer com o nome de surfactante. É um termo que já apareceu também em provas de vestibular. Tensoativo, surfactante. Ele vai quebrar essa tensão superficial. Beleza? Como assim quebrar a tensão superficial? É desorganizar isso aqui, ó. Então, ó, aqui, ó, o cabeçudo, ó, o sabão, ó, cabeça polar, tá vendo aqui? Ó, cabeça polar, ó. Cauda apolar. Isso significa o quê? A longa cadeia carbônica. Então vamos lá. Preparar. Apontar. E agora o quê? Fogo! Vai sabão. Ele quebra tudo. Ele quebra tudo, ele desorganiza tudo. Isso foi a ação tensoativa do sabão. Anfipático, polar a polar. Tensoativo para quebrar a tensão superficial. E agora vem a grande sacada. Quando você desorganizou isso, e por ele ter natureza polar e apolar, nós vamos conseguir formar as chamadas micelas, porque nós vamos ter uma ação chamada de emulsificante. Uma emulsão. O que seria isso? Nós vamos conseguir encapsular a gota de óleo. Tá? Isso aqui, na verdade, meu desenho não é uma micela, é uma meia micela. Tá? É uma micela pela metade, né? Porque a micela tem a forma o quê? Globular. Mas o que eu chamo a atenção para você? Eu tenho a água aqui, né? Então, olha só, a cabeça polar está apontada para a água. Olha só. E a cauda apolar, olha só, é onde o óleo fica encapsulado. Tá? Vou botar uma outra meia micela aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a gota de óleo, ela fica presa aqui, ó. A cabeça polar, ó, apontada para a água e, ó, o óleo fica preso aqui. Basta que você faça o quê? Pega uma esponjinha
e deslize sobre o seu corpinho. Se você estiver tomando banho, vai carregar as micelas. Tá lavando a louça bonitinha ali, ó. Abriu a torneirinha, beleza, o quê? A água vai o quê? Carregar essas micelas. Robinho, mas eu não consigo ver as micelas. Claro que você não consegue ver. Porque micelas constituem uma das fases do sistema coloidal. Não esqueça que emulsões é uma classificação dos coloides. Fica aqui uma dica para você. Pedido tem uma aula discursiva com o título de coloides. Cara, é uma aula bem interessante lá. A gente fala da questão da emulsão, ação emulsificante, né? Um exemplo bem interessante da ação emulsificante, citada nessa aula, é a questão da preparação da maionese. Como é que a gente consegue colocar o óleo para interagir, por exemplo, com o vinagre, por exemplo, com uma mistura com uma polaridade extremamente elevada? Como é que a gente consegue fazer essa combinação, né, na hora que vai preparar uma maionese? É porque existe o quê? Na gema do ovo uma substância chamada lecitina, que tem uma parte polar e uma parte o quê? Apolar. Então essa lecitina do ovo é o quê? O agente emulsificante. E emulsões constituem uma das fases, né? As micelas formadas nas emulsões constituem uma das fases do sistema coloidal. E sistemas coloidais têm o quê? Um tamanho de partícula dispersa muito pequeno, né? Vai de 1 até 1000 nanômetros. Então é por isso que você com o teu olho pelado não consegue ver o que? A dispersão coloidal, você não consegue ver essa micela. Né? Se você estiver tomando banho e conseguir ver a micela, não é micela, aquilo é sujeira mesmo, é craca. Tá? Então se lave direito, tá? Porque micela, você, nós não conseguimos ver. Beleza? Bem certinho, bem perfeitinho essa relaçãozinha. Não esquece, ação tensoativa, anfipático e emulsificante. Essa trinca eu não posso esquecer quando a gente fala do sabão. Legal? Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora de detergentes, tá? Detergentes. Então, olha só, ácidos sulfônicos e seus sais. E que, na verdade, os detergentes, eles são de forma sintética. Então, quando a gente fala, por exemplo, olha só, quando a gente fala do sabão, né? Eu gosto de colocar o salbão, tá? Sabão são sais de ácidos graxos. Tá aqui, ó. E é importante citar que ácidos graxos são ácidos carboxílicos, né? Já os detergentes também são sais. Os detergentes são sais de ácidos não carboxílicos. Tá? Geralmente quem? Sais de ácidos sulfônicos, que são os detergentes tradicionais, que é o que eu trago para você aqui, ó. São os detergentes tradicionais, mas nós também temos os chamados sais de amônio quaternário. Esse aqui, ó, é aqueles que aparecem, por exemplo, em shampoos. Para quem tem cabelo, obviamente sabe do que eu tô falando. Espumas de barbear, tá? Então, aparece os sais de amônio quaternário também, são questões de detergentes, tá? Quando a gente fala de detergente, queira ou não queira, a gente já pensou no quê? A gente pensou já no Limpol, no IP, no Minuano, né? Já pensou na lavar louça, a gente já pensa o quê? Em lavar louça. Esse detalhe, a gente pensa no detergente de louça. É isso que geralmente a gente pensa, tá? E esses são sais de ácidos sulfônicos realmente, tá? Esses são sais de ácidos sulfônicos. Então, muito importante lembrar que o sabão ele tem uma matéria-prima natural, que são os óleos e as gorduras. Já os detergentes, eles têm uma matéria-prima que é o quê? Sintética, tá? Se você analisar, se eles são derivados de hidrocarbonetos, uma matéria-prima para a gente poder fazer o detergente, pensando lá no início do processo, é o petróleo. Porque os ácidos sulfônicos são derivados, eu posso fazer a partir de reações com hidrocarbonetos. E a gente não pode esquecer que petróleo é majoritariamente hidrocarboneto. Tá? O que é muito importante, o que mais cai em prova em relação dos detergentes?
debater a biodegradabilidade. Tá? Detergente biodegradável, cadeia o quê? Normal. Detergente não biodegradável, cadeia ramificada. Cara, isso vale muito a pena lembrar, é o que mais cai na relação dos detergentes. Tá? E aí eu faço um link com a questão da gasolina quando a gente fala de octanagem. Né? Quando a gente fala de octanagem lá para a questão da gasolina, ramificação é bom. Né? Porque resiste à combustão por compressão lá no motor 4 tempos. Né? Cadeia ramificada aumenta a octanagem. Agora, quando eu falo de detergente, ramificação não é legal. Tá? Não é legal. Tá? Se eu tenho essas cadeias ramificadas, o meu detergente é não biodegradável, e o que acontece? A gente tem uma grande quantidade de espuma, por exemplo, isso aqui dificulta pra caramba a questão de oxigenação, isso aqui interfere pra caramba no meio aquático, tá? Porque eu não vou conseguir ter o quê? Micro-organismos que vão conseguir decompor esse material. Tá, Robinho, você não falou disso pro sabão. Sabe por que eu não falei pro sabão? Porque todo sabão é biodegradável. Matéria-prima do sabão é natural. E esse detalhe da cadeia normal e ramificada tem muito a ver com isso, tá? O ácido graxo, que é a matéria-prima pro sabão, eles são naturais, todos eles são de cadeias normais, tá? Quando a natureza, né, começou a construir os ácidos graxos, ela não construiu o ácido graxo com cadeia ramificada, não tem, tá? Não existe ácido graxo com cadeia ramificada, não tem. Todos eles têm cadeia normal. E até tem uma outra curiosidade, são sempre números pares de carbonos também. Não existe ácido graxo com número ímpar de carbono. É sempre número par e cadeia normal. Então o que acontece? Os micro-organismos conseguem decompor aquilo que eles conhecem. E sempre a matéria-prima do sabão, ela tem o quê? Tem cadeia normal. Então, se o detergente tiver cadeia normal, os micro-organismos reconhecem aquilo. E eu vou conseguir o quê? Degradar. Agora, se aparecer ramificação, não rola. A ramificação não rola. Tá? Os micro-organismos não conseguem degradar esse material. Beleza? Então, isso é muito importante. Nota com muito carinho. Cadeias normais, detergente biodegradável. Cadeia ramificada, detergente não biodegradável. Beleza? É a natureza quem paga o pato com essa. Legal? Eu sempre falo da questão da espuma, né? O que limpa, pessoal, é o sal, né? No caso, o sal de ácido sulfônico, no caso do detergente, ou no caso do sabão, o sal de ácido graxo. Tá? A questão da espuma não tem a ver com a ação limpante. Né? E o que os caras fazem? Os caras enchem de agente espumante nos detergentes, né? Porque dá aquela impressão que você está espumando, né? Você tem bastante espuma, parece que está limpando mais. Meramente o quê? Um trato psicológico, só pode ser isso. Tá? Porque o que limpa é o sal de ácido sulfônico, o que limpa é o sal de ácido graxo. Beleza? Muito bom. Eu tenho uma questãozinha da Wayne 2019 inverno que eu acho bem legal, bem legal. Ele fala assim, ó, as estruturas a seguir são exemplos de sabão e de detergente, assinala que for correto. Ó, o sal de ácido graxo, o sal de ácido sulfônico. Primeiro, o detergente é produzido a partir da reação de hidrólise de óleos e gorduras. Epa, peraí. Reação de hidrólise de óleos e gorduras eu gostei, mas não o detergente. Seria o sabão. Psiu. Ó, beleza? Sabão sim, detergente nem pensar. 02. O sabão e o detergente possuem uma longa cadeia carbônica hidrofóbica e um grupo polar hidrofílico. Opa, gostei. Gostei desse item. É o item que debate o quê? A natureza anfipática. Só toma cuidado que é muito comum na prova, às vezes o quê? O autor da questão inverter isso, aí acaba pegando o aluno. Né? Ele fala da cadeia, da longa cadeia polar, né? E a cabeça apolar. Mentira, só toma cuidado, né? Porque a gente já vê esse item, um item fácil, só que às vezes na bobeira a gente pode trocar as bolas. Então, fica ligadinho, o item aqui ficou bem legal, né? A longa cadeia hidrofóbica e o grupo polar hidrofílico. 04, esse item é interessante a gente comentar. Quando a água utilizada tem caráter ácido, o sabão tem sua capacidade de limpeza diminuída devido à formação de ácido graxo. Cara, esse item aqui é legal. Vocês viram a gente comentar, por exemplo, a questão da biodegradabilidade, né? O sabão só vantagem nesse caso. Porque o sabão nunca será não biodegradável.
Ele sempre vai ser biodegradável. Então, o sabão ganhou do detergente nessa. Só que o detergente, ele tem uma vantagem em relação ao sabão. E se o detergente for biodegradável, isso é muito legal daí. Né? Porque daí vai compensar. O problema é o detergente ser não biodegradável. Agora, se ele for biodegradável, problemas como esse aqui a gente não vai ter. Tá? O que acontece? Por que a capacidade de limpeza fica diminuída? Vem comigo aqui, vamos pensar o seguinte. Eu tenho um sal de ácido carboxílico, a estrutura do meu sabãozinho. Então, olha só. Ele é assim, né? Uma longa cadeia carbônica. Tá aqui. Boa. E agora, a água tá ácida. Beleza? Uma água com caráter ácido. O que acontece? Vai ser uma dupla troca. Vai acontecer uma reação de dupla troca. E o que acontece aqui agora? Olha só. É que, sei lá, se fosse HCl, por exemplo, né, vai formar aqui NaCl. Né? O Cl- é o íon espectador do processo. Então tá aqui o H+. Ó. Esse H+ entrou aqui, ó. E por que eu garanto que essa reação aconteceu? Porque se isso for um ácido graxo, olha o tamanho da cadeia carbônica. O material acaba o quê? Precipitando. Tá? Então, a capacidade fica diminuída, porque o que limpa é isso aqui, ó, e não isso aqui. Ok? Aí tem um outro problema que eu vou aproveitar o embalo e trazer para você aqui, ó, que até cai mais do que esse que é o Não-Whey, que esse que o Whey trouxe aqui, bacana, legal, mas o problema que o vestibular mais aborda é com águas com altos teores, por exemplo, do que? De cálcio ou magnésio. Tá? Que é chamado o quê? Água dura. Tá? Água dura. Aí o que acontece? Tá aqui bonitinho, ó. Como aqui é Mg2+, né? Eu teria que ter 2 mols desse cara aqui. Né? 2 desse aqui para poder compensar a carga do magnésio, que é 2+. Tá? Então, bonitinho aqui, ó. E aqui ficou o sódio de boa na pista. O que acontece? Esse material aqui também precipita. O que eu quero dizer com você, para você? Que quando nós temos uma água chamada de água dura, altas concentrações do quê? De cálcio e de magnésio. Por que a ação limpante do sabão fica diminuída? Porque quando você forma esses carboxilatos de magnésio e de cálcio, esse material precipita. Eu não sei se você já foi em localidades, por exemplo, onde a água é muito dura. Por exemplo, região sul ali do Paraná ali, né? Tem uns parentes naquela região ali, União da Vitória, Porto União, né? Aquele Planalto Norte, e região sul ali, região sul do Paraná e o Planalto Norte de Santa Catarina. É uma região que tem água muito dura. Então o que acontece? Quando se usa o sabão, começa a precipitar, começa a formar uma crosta amarelada, por exemplo, na torneira, na saboneteira. E aquilo não é sujeira. Aquilo é o que? O material que está precipitando. Porque se a água estiver dura, a eficiência do sabão diminui pra caramba. Então isso daí seria uma vantagem do detergente em relação ao sabão. Porque o detergente não tem problema se a água estiver ácida ou se a água estiver dura. Ele vai conseguir limpar porque não vai formar esses materiais aqui, ó, que dão a condição de ocorrência. Beleza? Então, grande vantagem do sabão em relação ao detergente. O sabão é sempre biodegradável. Qual que é uma vantagem do detergente em relação ao sabão? O detergente não tem a sua eficiência diminuída se a água estiver ácida ou se a água estiver dura. Beleza? Por isso que esse item da Whey é muito legal, né? E é um item que pouca gente marca, né? Esse item, por ser verdadeiro, cara, é um item que faz a diferença. Tá? Item 08. Uma das vantagens do detergente em relação ao sabão é que a presença do anel aromático faz com que o detergente seja biodegradável, enquanto o sabão não pode ser degradado por um agente biológico. Cara, na verdade o sabão sempre vai poder ser degradado e não tem nada a ver a questão da biodegradabilidade com o anel aromático. Não tem nada a ver. A biodegradabilidade tem a ver com o quê? Com a cadeia ser normal. Bacana? Beleza pura?
Muito bom, então esse item era uma grande mentira. Legal? Eu quero comentar com você só os termos aqui, ó. Aniônico e catiônico. Eu até citei isso no início da aula, mas só quis mostrar uma estrutura para ficar bem bonitinho para você, ó. Os sais de ácido sulfônico, ó, a parte que tem a longa cadeia carbônica, ó, tem a carguinha negativa aqui, ó. Então esse é o aniônico, que são os sais de ácidos sulfônicos. Vamos colocar aqui o termo, ó, aniônico. É o detergente tradicional. Tá? Já os sais de amônio quaternário, ó, parte da longa cadeia carbônica com a carga positiva. Esses são os chamados detergentes catiônicos. Tá? Condicionadores, shampoos, cremes de barbear, sempre aparece com essa ideia de detergente catiônico. Bacana? Beleza? Deixa eu trazer uma questão do Enem 2018 agora. A questão fala o seguinte: tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e uma outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 40 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao de sabão, né, esse rendimento, né, não tendo problema se a água for dura ou ácida. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia, que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações da cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Bom, o primeiro detalhe é que ele tem que ter o quê? Diversos carbonos terciários. Então esse que ficou persistindo no ambiente, então ele vai ter o quê? Diversos carbonos terciários. Então eu já vou tirar o quê? A letra A e já vou tirar a letra D. A letra C aqui, ó, também não tem diversos carbonos terciários. Os diversos carbonos terciários eu vejo aonde? Na letra B e na letra E. Só que tem um outro detalhe no texto também. O tensoativo tem que ser aniônico. Tensoativo aniônico está aqui, ó. É onde a porção da longa cadeia está vinculada à parte negativa. Então, beleza pura, ó. Aqui parte negativa, aqui é um tensoativo, ó, catiônico. Então a resposta seria a letra B. Questãozinha simplesinha, ó, recente do Enem, que trabalhou essa questão da biodegradação. Boa? Maravilha? Eu vou fechar com você a nossa aula de número 29 com a reação de transesterificação. Tá? A reação de transesterificação, que é a produção do biodiesel. Tá? Como é que eu produzo biodiesel? Olha só, eu pego um triglicerídeo, tá aqui o triglicerídeo, óleo ou gordura, aqui é muito comum óleo, né, principalmente, óleo de soja, dendê, mamona, pinhão manso, óleo de palma, tá? Triglicerídeo, e coloco para reagir com um álcool. Eu vou ser um pouquinho mais preciso, tá? Esse álcool geralmente é metanol ou etanol. Não pode ser uma cadeia muito longa para a questão do rendimento da reação. E aí a gente produz o quê? O biodiesel mais o glicerol. Então, uma informação importante, se a gente comparar a transesterificação com a saponificação. A matéria-prima é a mesma, triglicerídeo, lembra da saponificação também é, e o subproduto também é o mesmo, o glicerol, a glicerina. Tá? É o subproduto também dessa reação. O que muda é que na saponificação você usava uma base aqui, e aqui nós vamos usar um álcool. Tá? Outro detalhe legal aqui, ó, é que a reação ela é éster mais álcool, formando éster mais álcool. Tá, Rubinho, então o biodiesel é éster? Sim, dá uma olhada quem que é o biodiesel. O biodiesel tá aqui, ó, ele vem dessa parte do triglicerídeo aqui, ó, que tá em azulzinho aqui, ó. Tá? Então o biodiesel, na verdade, como são 3 mols, né? Como são 3 mols, o biodiesel é o quê? É uma
mistura de ésteres. Olha aqui, ó, o ES aqui, ó. A saponificação era o salbão, ó, o biodiesel aqui, ó. É uma mistura de ésteres. Às vezes aparece com esse termo aqui também, ó, ésteres alquílicos. Por quê? Porque sempre vai ser um derivado do metil ou do etil aqui, ó. Não é porque eu vou usar o metanol ou vou usar o etanol. Tá? Então sempre vai ser uma mistura de ésteres alquílicos. Bacana essa relaçãozinha? Então olha só, éster mais álcool forma éster mais álcool. Tá, professor, mas por que o nome não é então transalcoilização, né? Para focar no álcool? É que justamente ó, o meu produto principal é o biodiesel, né? Então por isso que a gente chama de transesterificação. O foco está onde? Na produção do éster. Outro detalhe importante é que, olha só, biodiesel e glicerol formam uma mistura o quê? Heterogênea. E isso a gente consegue sacar devido àquelas nossas aulas de propriedade dos compostos orgânicos. O glicerol, olha só, uma cadeia carbônica relativamente pequena e olha, 3 grupos OHs. Agora, o biodiesel, não esqueça que R1, R2 e R3 é derivado de ácido graxo. Ó. Então a cadeia carbônica é o quê? Gigantesca. Então é por isso que o material é o quê? É um material com forte natureza apolar. Por isso que é uma mistura o quê? Heterogênea, biodiesel com glicerol. Bacana? Beleza? Vamos dar uma olhadinha então em situações que aparecem pra gente fechar legal. Isso aqui é uma questão da CAF 2019/1, eu trouxe um item só. Olha que interessante. Ele traz a testosterona e aqui traz derivados da testosterona, tá? Que aparecem, né, principalmente em esteroides, esse aqui, ó, né, Durateston, esse tipo de relação aparece aqui, ó, estruturas derivadas da testosterona. E ele coloca aqui, ó, existe uma função química comum aos 4 derivados da testosterona, que também é encontrado no biodiesel. Então, peraí, no biodiesel tem o quê? Éster. Olha só, e tu acha que tinha o biodiesel nesse enunciado da CAF? Claro que não. Tu acha que ele dizia que tinha éster? Não. Tu acha que ele trazia uma estrutura? Não, eu tenho que saber. Biodiesel é uma mistura de ésteres. Então, olha só, ele quer nos derivados da testosterona. Opa, achei grupo éster. Achei grupo éster. Achei grupo éster de novo. Então, o item era o quê? O item era verdadeiro. Existe uma função química comum. É um tipo de item fácil para quem tem o quê? Para quem tem o domínio do assunto. Isso aqui é um item que muita gente não sabe por quê. O cara não tem nem ideia quem que é o biodiesel. Legal? Olha só como a pergunta muitas vezes é direta. Essa aqui é uma questão da UFSC que fala da produção do biodiesel, que gerou mais de 2 bilhões para a agricultura familiar. Eu trouxe 2 itens aqui pra gente. Ó. O primeiro item fala assim, ó, no Brasil a utilização de biodiesel ainda é considerada experimental e sua comercialização pura ou em misturas é proibida. Claro que não é proibida. O que acontece é que no Brasil ainda a gente adiciona pouco biodiesel no diesel de petróleo, mas obviamente que isso não é nem um pouco proibido. Tá? 02. O biodiesel consiste em uma mistura de ésteres produzidas a partir de ácidos graxos. Perfeito. Perfeito. Ó. Mistura de ésteres. Para fechar, mais uma da UFSC para você, que traz novamente uma transesterificação. Aqui ele usou metanol. Tá? Sobre a reação utilizada na preparação do biodiesel, é correto afirmar que o subproduto A é um poliálcool utilizado na confecção de cosméticos e alimentos. O subproduto A é o glicerol, a glicerina. Claro que é usado na indústria de cosméticos. É muito utilizado, porque ele é um umectante, para manter a pele, para evitar o ressecamento da pele, até no álcool em gel. Muitas vezes é colocado glicerol, tá? E alimentos, sim. Principalmente quando você compra essas misturas prontas de bolo, tá? Para o bolo não ficar aquele bolo seco, para o bolo ficar mais fofinho, mais molhadinho, é adicionado o quê? Glicerol. O item está o quê? Perfeito. 02. A reação representada é uma reação de transesterificação. Cara, a UFSC adora colocar esse tipo de item aqui, ó. É o nome da reação. Isso aqui em práticas de prova, quando o aluno traz esse tipo de questão aqui, ó, geralmente o aluno o quê? Não marca, ele não lembra. Então tem que estar em dia aqui agora. Agora você viu a aula de transesterificação. Tá perfeito. Reação é uma transesterificação. 04. O biodiesel, quando produzido utilizando-se metanol, é na realidade uma mistura de aldeídos metílicos. Para, pelo amor de Deus, não viaja. Chega a dar nojo de um item desse. Claro que não. Você acabou de ver, não é mistura de aldeído, é mistura de ésteres.
08. Na molécula do subproduto A existe um carbono assimétrico. Não tem carbono assimétrico, tem que ter o quê? 4 ligantes diferentes. Se você olhar esse aqui, ó, eu vou ter ligantes iguais. Nenhum deles é assimétrico. Ah, mentira. Segundo a IUPAC, o nome do subproduto A é isopropanol. Não, inventa, não inventa. Nome IUPAC é o quê? Propanotriol. Nome oficial trabalha o quê? Quantidade de carbonos, numeração de grupos funcionais. Isso aqui é o propanotriol. Tá? E 32, a mistura biodiesel subproduto A é heterogênea. Sim. A gente viu que o glicerol é muito polar e o biodiesel é o quê? Extremamente apolar. Tá aí, ó, bacaninha, fechadinho para você. Beleza? Simbora praticar, simbora fazer exercícios. Até a próxima, um grande beijo. Tchau, tchau.